nosso quarto encontro. E esse quarto encontro, né, ele está associado ao capítulo 4, Território e Desterritorialização, do livro que a gente vem trabalhando, né, os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial do Marcelo Lopes de Souza. Hoje quem vai ser o mediador é o Matheus Rodrigues, e passo a minha palavra para ele. Obrigado, Larissa. Bom dia a todos e a todas. Estão aqui firmes e fortes, né? Ontem o Jogo do Brasil, eu sei que terminou um pouco mais tarde, mas mesmo assim estamos aqui juntos para dar continuidade a esse debate desse livro que é um livro muito importante do ponto de vista conceitual, traz muitas contribuições e acredito que vamos ter um início de manhã, um final de manhã bem produtivo, né? Então, desde já agradeço a todos que estão presentes. Então, como a Larissa já bem enfatizou, a proposta de hoje é que a gente dê continuidade ao debate com base naquilo que é estabelecido enquanto discussão pelo professor Marcelo Lopes de Souza, no capítulo 4, relacionado à discussão do conceito de território, tentando aprender quais são os significados, as especificidades do conceito e como podemos aplicá-lo na perspectiva de entender os processos, né? E aí a gente chega na territorialização, na desterritorialização, na reterritorialização, na complexidade do território em suas escalas. Bem, de início, é destacado que o conceito de território é um daqueles que é mais submetido a tentativas de redefinição, especialmente nas últimas décadas. Embora a palavra em si permaneça sendo utilizada de um modo excessivamente amplo, como destaca o professor Marcelo Lopes de Souza, e muitas vezes sendo até utilizado de forma indistinta em relação a outras palavras, a outras noções, a outros conceitos. Inclusive, ele enfatiza, né, pode significar simplesmente uma grande extensão de terra, como se tem em dicionários, em enciclopédias, né? Contudo, o principal objetivo desse capítulo e do debate que é empreendido pelo professor Marcelo Lopes de Souza é destacar que o entendimento do conceito ele necessita de entrar em implicações. Quais são as implicações de se propor esse conceito, de se compreender o conceito e de se aplicar o conceito aos estudos e às pesquisas dentro de uma perspectiva crítica de apreensão da realidade? Ou seja, nós temos que ter em consideração as implicações teóricas, mas também políticas e ideológicas relacionadas à aplicação, ao entendimento do conceito, no caso do conceito de território. Claro que isso se aplica aos demais conceitos e perpassa toda a discussão que é feita pelo professor Marcelo Lopes de Souza nos distintos capítulos da obra, mas especificamente aqui no território. Isso é mais enfatizado em relação, como a gente vai discutir um pouco mais à frente, das confusões, das sobreposições que estão relacionadas a essa apreensão, essa aplicação do conceito de território dentro dos estudos, especialmente na geografia. Então, o primeiro ponto que tem que se destacar é o problema conceitual, né? Então, o professor Marcelo Lopes de Souza vai destacar que, para muitos, inclusive pesquisadores da área das ciências sociais, ciências humanas, da geografia, território é quase um sinônimo de espaço geográfico, sendo para ele isso um erro do ponto de vista conceitual, teórico e conceitual, porque vai ocorrer uma dificuldade em extrair um refinamento conceitual a partir da aplicação do conceito de território e dos processos que estão vinculados ao território. Sobretudo, vai destacar, né, o autor, em razão de vícios que estão relacionados à natureza ideológica do conceito, da construção do conceito, das perspectivas que se vinculam à aplicação nos diversos estudos. Então, por mais que o território seja percebido intuitivamente como um espaço político, essa dimensão, a dimensão política, por vezes, né, ela se vê elipsada por noções que são excessivamente genéricas. O que ocorre, por exemplo, em relação a sobreposições, a confusões, confundir o território com o espaço, o território com o lugar, o território com a região, a partir dessa falta de relacionamento conceitual e, algumas vezes, por uma escolha do ponto de vista ideológico. Então, nessa perspectiva, o autor enfatiza que nós devemos evitar as sobreposições que são equivocadas. E sobreposições que, inclusive,
suscitam uma super dimensão do conceito, né? Sobrecarrega o conceito de significados que, por vezes, poderiam ser mais bem explicados, né? Mais bem compreendidos, se ocorresse esse refinamento conceitual. Se cada um dos conceitos, a seu modo, dentro de uma perspectiva interrelacional, pudesse explicar diferentes dimensões acerca da construção e da produção do espaço. Então, o professor Marcelo Lopes de Souza, trazendo muito para o debate daquilo que foi dito naquele livrinho, né, do Território sobre Espaço, Poder, Autonomia e Desenvolvimento, que é do Geografia, Conceitos e Temas, um livro clássico, de 1995, ele vai pautado, né, em rememorar o que foi dito naquele texto, falar que, naquele momento, ele faz uma primeira aproximação em relação ao conceito de território. E que, naquele momento, ele vai dizer que o território era fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Ou seja, a primeira aproximação ela é necessária, porque ela vincula o território àquela dimensão política que a gente falou anteriormente, né? Mas ela é insuficiente. Por quê? Porque, de acordo com o próprio professor Marcelo Lopes de Souza, tomar esse trecho como uma definição final seria substituir o exercício de reflexão, de se pensar sobre o conceito, de se pensar sobre as suas implicações, pelo simples ato de memorizar um determinado trecho de um texto, um determinado tipo de proposta que foi feita pelo autor, especificamente nesse texto. Então, a partir daí, o autor vai pontuar uma questão primordial. Ou seja, nós não necessariamente temos que memorizar, seria essa definição, mas nós temos que refletir, pensar, conceber, construir o conceito que dê conta de entender quem domina, governa ou influencia o espaço e como isso é realizado. Ou seja, para além da definição da delimitação, nós temos que pensar também na perspectiva de quem, né, dos sujeitos que estão relacionados a esses processos e como eles promovem o processo de territorialização, o processo de desterritorialização, o processo de reterritorialização. Porque só dessa forma, como a gente vai ver um pouco mais à frente, é que nós podemos evitar, que o professor vai falar, né, o professor Marcelo Lopes de Souza, de uma codificação do território. Ou seja, tomar o território como coisa em si, e não como produto de relações sociais. De relações sociais que estão relacionadas à dimensão política e do poder. Tudo bem? A partir daí, o professor Marcelo Lopes de Souza tenta fazer uma definição mais refinada daquilo que ele concebe enquanto território a partir, né, de um mergulho no conceito de poder. Então, pautado, né, no Maluf, ele vai dizer que reiteradamente é comum que ocorra uma superposição entre o que se entende enquanto poder, dominação, violência, autoridade, competência, ou seja, diversos fatores, diversas dimensões que estão relacionadas a esses conceitos, mas que não são em si sinônimos. Então, muito inspirado em Hannah Arendt, né, uma perspectiva mais libertária, Marcelo Lopes de Souza vai afirmar que o poder ele não é uma coisa, porque ele só vai existir através de uma efetivação. Ou seja, o poder não existe em si. O poder existe na medida em que ele é efetivado por alguém. Vejam bem, né? Aquela questão primordial que ele colocou anteriormente. Quem domina, quem governa, quem influencia, se isso está relacionado ao poder, eu tenho que identificar os sujeitos, né? Os atores, os agentes, a depender da perspectiva que cada um utiliza, que estão relacionados à efetivação desse poder, na delimitação, na definição desse espaço, em como ele se interrelaciona, por exemplo, com os demais conceitos, como lugar, por exemplo. Ou seja, não é tomar o território por si, como uma coisa, mas como um conjunto de relações.
É importante também destacar nesse momento que, ainda de acordo com os escritos de Hannah Arendt, ele vai falar que o poder é diferente da violência, porque onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente. O que isso quer dizer? Que quando se emprega a violência em um caráter instrumental, exacerbadamente, o próprio poder, através da legitimação, ele se desfaz. Ou seja, o poder é potencial. Ele pode se efetivar através das relações, através da legitimação das instituições, por exemplo. Mas a imposição por meio da violência não necessariamente se relaciona à efetivação de um poder. Ela pode ser instrumentalizada para chegar a um tipo de legitimação, mas o poder em si não é necessariamente a violência. Percebam que isso vai ser importante um pouco mais à frente, quando ele for tratar das perspectivas de autonomia, né? Autonomistas, o poder é autônomo. Ou seja, que, para além da perspectiva do Estado-nação, das instituições estatais, das delimitações político-administrativas, outros territórios, com outras lógicas de organização espacial, podem também ter relações de poder, não necessariamente guiadas pela violência. Ou seja, o poder, de acordo com o professor Marcelo Lopes de Souza, nesse texto, ele advém de uma ação coletiva. Ele vai ser, ele vai corresponder à habilidade de agir em uníssono, pautado por um certo tipo de legitimidade. Ou seja, ele pertence a um grupo, ele não pertence a um indivíduo em si, ainda inspirado em Hannah Arendt. Porque quando o grupo se dispersa, esse poder desaparece. Porque a legitimação que permite que essas relações de poder se efetivem no espaço também se desaparece, porque o espaço é uma construção social, né? E a partir do momento que é uma construção social, ele necessita que os sujeitos se relacionem, que concordem, que discordem, que estabeleçam práticas, que estabeleçam lógicas. E a partir daí o poder surge dentro dessas relações, com a maior ou menor legitimidade, não necessariamente pela imposição. Ele vai destacar um exemplo, né? A revolta popular ela pode gerar poder, muitas vezes irresistível, ou com uma força de arregimentação muito grande, mesmo sem o uso de uma violência instrumentalizada. Ele usa o exemplo que é dado pela Hannah Arendt, da Primavera de Praga, de 1968, quando a população da antiga Tchecoslováquia se revolta, né, contra a, a centralidade, né, da administração das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Então, vejam pela imagem, as pessoas com suas bandeiras confrontando a violência instrumentalizada através dos tanques, das armas, né, dos soldados enquanto um corpo de defesa desse Estado, nação, dessa legitimação através da força. Ou seja, nesse momento dessa imagem, por exemplo, o poder está sendo questionado. Porque ele deixou de ter a legitimidade e ele estabelece, a partir daí, perspectivas de outros tipos de relações de poder no espaço. Outras formas de organização social, por exemplo. Então, a partir daí, temos o território relacionado a essa dimensão política, que tem muito a ver, né, com essas relações de poder, mas o poder também é ubíquo e ambivalente. E aqui ele vai se pautar muito em Michel Foucault e em Cornelius Castoriadis. Né? De acordo com base no Foucault, ele vai dizer que o poder produz disciplina e eficiência, além da repressão. Embora Foucault tenha se focado no poder opressor, né, o poder heterônomo, isso também pode significar que essa disciplina e eficiência possa ser efetivada de acordo com um outro tipo de organização social para além de uma repressão estatal, por exemplo. De acordo com Castoriadis, o poder é visceralmente ambivalente e ambíguo, ou seja, uma sociedade sem nenhum tipo de poder, sem nenhuma relação de poder, é uma ficção, vai dizer.
Ou seja, a gente tem que fazer aqui nesse momento uma distinção entre um poder explícito de um governo visível, das instituições estatais, da lógica dos estados, por exemplo, uma perspectiva mais clássica do poder, mas também a gente tem que levar em consideração que existem aspectos de um infrapoder, ou seja, da introjeção de valores coletivos. Veja, na medida que foi introjetado a partir de diversas dinâmicas, contradições de uma determinada população, se promove uma revolta, uma confrontação em relação àquele poder que é institucionalizado, instrumentalizado, por exemplo, pela violência. Ou seja, o poder ele é ubiquo, ele está em todos os lugares. Ele é uma parte importante e, como diria Castoriadis, essencial de qualquer tipo de organização social. Então, você pode perder essa perspectiva, mas ele também pode ser ambivalente. Ele pode estar tanto na perspectiva da legitimação de um poder explícito, da tentativa de legitimação de um poder explícito, mas também pelas perspectivas de um infrapoder que introjeta novos valores, mudanças sociais, revoltas, revoluções, etc. E a partir daí, ele destaca que nós temos que ter em consideração também que existem poder heterônomo, que é assimétrico, vai ser estruturalmente fundado na dominação, que tende a recorrer a essa violência, e que é esse poder na perspectiva clássica dos estados, das instituições, da imposição, da repressão. Mas também nós temos a possibilidade de se pensar no poder autônomo, que vai ser democrático, com regras decididas coletivamente, que podem ser revisáveis a qualquer momento, que partem do diálogo, não da imposição pela violência. Ou seja, a partir daí, vejam, a gente não tem, na perspectiva de uma autonomia, dessa coletividade que acorda livremente essas regras sobre essa organização social, nós não temos a extinção de um poder. Consequentemente, a gente não tem a extinção dos processos de territorialização, por exemplo, ou de reterritorialização, ou de desterritorialização. O que nós temos são perspectivas diferentes de como esse poder se efetiva no espaço a partir de relações sociais, que vão ocasionar diferentes tipos de organização espacial. Ou seja, o poder autônomo, como vai defender o autor, a partir daí para se construir essa base teórica conceitual, para se pensar em uma autonomia relacionada a esses conceitos da geografia, então o poder autônomo ele não elimina o poder em si. Lembre-se, o poder é ubico. Mas o poder autônomo ele busca eliminar a heteronomia, porque ele também pode ser ambivalente. Então, se eu estou discutindo o território, eu não necessariamente tenho que discutir o território na perspectiva do poder heterônomo, das grandes delimitações político-administrativas, daquilo que é definido pelas instituições. Eu posso discutir o território a partir da ciclicidade, da flexibilidade dos territórios, das diferentes escalas, para além da escala do poder estatal, esse poder heterônomo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Ou seja, o professor Marcelo Lopes de Souza tenta dizer aqui que, por mais que o território tenha essencialmente sua vinculação a essa dimensão política das relações, essa dimensão política não é única. Ela não é exclusivamente relacionada ao Estado, às instituições, ou aquilo que se delimitou como o território na perspectiva clássica dos estudos em ciências sociais, humanas, e principalmente na geografia. A partir daí, nós temos uma segunda aproximação, ainda trazendo aquilo que foi dito lá em 1995. Ele vai destacar que também falou, que escreveu, né? Que territórios são relações de poder espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato referencial. Tá. Esses territórios, então, são antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos. Ou seja, o território não é uma coisa em si que tenha uma animação própria, uma dinâmica própria.
O território vai ser construído, estruturado, a partir dessas relações que se projetam. E essas relações podem ter tanto uma perspectiva de um poder autônomo, quanto de um poder heterônomo. Tanto o território das grandes instituições, o território do Estado, delimitado pelas fronteiras, quanto o território de ambulantes, o território dos movimentos sociais, que não estão necessariamente ligados a essas grandes categorias de análise. Daí que ele enfatiza que necessitou, naquele momento, fazer essa analogia com o campo de força, porque ele é intangível, mas ela opera sobre o espaço material. Ou seja, o território, por mais que seja diferente desse substrato espacial material, seria aquilo que é palpável, que é tangível, as estruturas, né? Os campos de cultivo, as fábricas, as cidades, os prédios, as construções, tudo aquilo que nos rodeia materialmente, mas ele não é só isso. O território não se faz só pelas rodovias, ou só pelo rio, só pelos campos de cultivo, ou só pelas cidades. Ele se faz a partir das delimitações que são projetadas a partir de relações sociais específicas que estão relacionadas a esses diferentes tipos de perspectiva de poder. Ou seja, o poder se efetiva para poder se efetivar o território. Ele não é dado em si, ele não é uma coisa. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do território de uma indústria, a gente não está falando especificamente daquela fábrica, mas a gente está falando das relações que se dão entre os trabalhadores e aquele espaço, entre as grandes corporações e aquele espaço, entre o Estado, nas suas diferentes escalas, municipal, estadual, e aquele espaço, entre as diferentes relações de terceirização e aquele espaço, entre a logística e as redes logísticas e aquele espaço. Ou seja, agentes que se relacionam, determinam a partir de relações, né? E a partir daí, esse espaço concreto se torna território dentro desses campos de força, que podem ter conflitos, que podem ter contradições a partir dessa perspectiva crítica. E aí você também pode, a partir, por exemplo, com a perspectiva de uma coisificação, tratar aquilo como espaço em si, apenas uma fábrica. Se fazem coisas, saem coisas, se destinam coisas. Mas dentro daqueles, daquela delimitação, existem determinados tipos de relações que qualificam o território de uma grande rede, por exemplo. E a partir do momento que a gente tem em consideração que esses agentes são múltiplos, nós também temos a consideração que os territórios também são múltiplos. E que que o território, enquanto conceito, enquanto uma ferramenta de análise da realidade, não estão única e exclusivamente relacionados ao entendimento dessas grandes categorias clássicas de análise. E a partir daí é que ele trata dessa coisificação do território. É confundir o território com essa base material. Ou seja, as fronteiras e os limites, por exemplo, que são definidos, elas podem ser visíveis, podem mudar, sem que esse substrato mude. A partir da redefinição com guerras, por exemplo, com modificações do ponto de vista de emancipações políticas, são comuns, né? São comuns aqui dentro da nossa organização da República Federativa Brasileira. Ou seja, os territórios podem ser criados e definidos ciclicamente, desde a perspectiva tanto do Estado, mas também em perspectivas mais efêmeras. No interior, no intraurbano, por exemplo, espaços que são utilizados de dia, durante o dia, de um determinado grupo, e durante a noite, por outro grupo. Vai citar o professor Marcelo que o caso clássico dessa codificação do território com base no Friedrich Hatzel. Ele utilizava o termo Boden, em alemão, que é o solo, como sinônimo de território. Ou seja, o solo, a coisa, né? Os campos de cultivo, as fábricas, as cidades, as vilas, aquilo era o território, porque era aquilo que poderia ser administrado, planejado dentro da perspectiva do Estado-nação e de uma construção de um Estado-nação especificamente alemão. O Boden é o solo. É o solo que define o que é o território, é o solo que define o vínculo com a identidade,
É o solo que define quem é de fora e quem é de dentro. Não necessariamente as relações que são projetadas nesse espaço. Então, a grande questão é: por que se territorializar? Quais são as motivações que levam aos agentes, né, as pessoas, sujeitos, a se projetarem essas relações de poder, conectadas tanto a esse substrato espacial material, mas também aos significados culturais que são atribuídos ao espaço. Ou seja, acesso a recursos naturais de determinada área não pode ser descartado através de uma perspectiva mais econômica, política. O valor estratégico militar do espaço não pode ser descartado. As ligações afetivas de identidade entre os grupos sociais do espaço, por exemplo, santuários, símbolos nacionais. Então, o importante não é nós colocarmos uma hierarquização do que seja mais ou menos importante, ou que caiba ou não caiba ser considerado na perspectiva dos processos relacionados ao território. O importante é nós conseguirmos aprender, dentro dos objetos de estudo, dentro das perspectivas de leitura que cada um tenha, o que se produz ou quem produz naquele espaço. Ou seja, quem projeta e como se projetam essas relações de poder que permitem que esse território seja constituído, ou esses territórios sejam constituídos. Então, o professor Marcelo vai dizer que esse leitmotiv, né, a força motriz, é político. O leitmotiv do território é político. Então, o que define o território é, em primeiríssimo lugar, o poder, a dimensão política das relações sociais. Mas isso, inclusive, é algo que ele enfatiza bastante no texto, fazendo referência tanto ao texto de 1995, quanto ao outro texto que ele publicou em 2009, é que isso não, essa perspectiva, ela não nega a relevância da cultura, da economia, do próprio substrato espacial material. Não. O que ele quer dizer é o seguinte, que a dimensão que permite esse processo de territorialização, que permite que concebamos o território, os distintos territórios, é a dimensão política, é a projeção desse poder. Embora outros fatores, como os símbolos, como os interesses econômicos, como as possibilidades, as limitações do ponto de vista ambiental, não estejam relacionados. Eles estão, sim. Mas o que a pedra angular, aquilo que sustenta o território enquanto uma categoria de análise, é essa dimensão política. Então, o leitmotiv desse conceito ele é político. E daí é que ele faz de novo ele sublinha novamente esse trecho. Né? Quem domina, governa ou influencia esse espaço e como. Ou seja, quais são as relações que se dão, como elas são efetivadas, como elas são projetadas e como elas são modificadas, transformadas através do tempo. Ou seja, a partir dessa perspectiva crítica que é apresentada pelo professor Marcelo Lopes de Souza, nós podemos conceber o território em múltiplas escalas. Então, ele pode ser aplicado a diferentes escalas, diferentes situações, inclusive o próprio cotidiano. Então, o território, a apreensão do território pode vir desde uma escala macro, que leva em consideração aquela perspectiva mais clássica das fronteiras internacionais, a perspectiva da longa duração, né, da lei do Browdaliana, das delimitações político-administrativas, dos grandes fluxos, né, dos fluxos globais. Sim, ele pode. Por exemplo, a delimitação das corporações em rede, de uma divisão internacional do trabalho, de uma perspectiva territorial. Mas ela também pode chegar a uma escala dos nanoterritórios, como ele vai enfatizar. Nós também podemos traçar, né, conceder esses territórios e utilizar o território como uma ferramenta de interpretação da realidade, né, a partir de uma rua, de um trecho de calçada, de um prédio que é ocupado por movimentos sociais, por exemplo, de uma cela de prisão, das relações que se estabelecem.
de uma parte de arquibancada de um estádio, vai colocar. Através, por exemplo, da delimitação de diferentes partes da arquibancada para diferentes tipos de torcida. As barra bravas, as torcidas organizadas, aquelas pessoas que estão mais relacionadas às famílias, que levam crianças. Então, a partir daí, como se projeta essas relações, com essa maior flexibilidade da apreensão do conceito, nós ganhamos um arsenal de possibilidades para se conceber o território como essa ferramenta de análise. Então, outros exemplos, por exemplo, território de atividades ilícitas podem ser utilizados, as gangues urbanas, as confrontações que existem entre elas, os territórios que são delimitados a partir das suas práticas, né, e a partir das relações que eles estabelecem, os movimentos sociais, seja no campo, seja na cidade. Ou seja, o território em múltiplas escalas, ele considera tanto essas diferentes escalas, quanto essa ubiquidade do poder, ou seja, que essas relações vão permanecer dentro dessas diferenciações de escalas, mas também as possibilidades de entendimento para além das perspectivas clássicas relacionadas às grandes fronteiras, aos grandes processos, o tempo longo, né? E permitir, portanto, que nós pensemos o território para, perdão, para o entendimento de outros processos até talvez mais contemporâneos, né? Mais contemporâneos. E aí ele vai dar dois exemplos, tanto nos territórios móveis, com base nos escritos de Robert Sack, quanto na territorialidade cíclica, que ele apresenta lá no texto de 95, e que ele traz novamente para citar um exemplo dessa flexibilidade, tanto da utilização do conceito, mantendo-se, claro, essa preocupação do ponto de vista conceitual, relacionado ao poder, às relações, não fazendo essa superposição entre os conceitos, né? Mas nas possibilidades de diferentes tipos de apreensão do território, a partir das diferentes situações, de diferentes escalas. Então, ele vai colocar, por exemplo, os territórios móveis. Perdão. Robert Sack, ele pauta o exemplo na Convenção Naval de Aproximação em Alto Mar. Ou seja, o navio em si, ele institui um território que se desloca com ele, que está relacionado ao Estado-nação, que ele tem aquela bandeira. Navio norte-americano, navio brasileiro, navio chinês. E a partir do momento que ele se desloca no mar, uma parte dessa legitimidade de relações relacionadas ao poder, e aí numa escala macro, das grandes fronteiras internacionais, também se desloca junto com ele. Ou seja, eles são móveis. Ele não deixa de ser um território, porque ele estabelece relações. Nós temos ali agentes, processos, uma historicidade relacionada à delimitação dessas relações. Mas eles também não estão necessariamente relacionados a essa coisa de um território coisificado, desse substrato espacial material que não muda. A gente não está falando do boulder, na perspectiva do Hades. Percebem essa diferenciação? Nós estamos falando desse solo enraizado para delimitar um território. Nós estamos falando de territórios que são flexíveis do ponto de vista até de seu posicionamento geoespacial, mas que em si ainda constituem e projetam essa relação de poder que estão estabelecidos em outras escalas. E do professor Marcelo Lopes de Souza, na territorialidade cíclica, ele cita o exemplo inspirado nos diferentes usos de uma praça, diferentes períodos do dia, diurno, noturno, aquela clássica distinção, né? Então, a utilização das famílias, das mães com as crianças, uma praça durante o dia, e estabelecendo relações, inclusive territorializadas, de prostituição à noite. Ou seja, ambos eles ilustram que são territorialidades flexíveis. O território não é necessariamente fixo ou permanente, mas a gente só vai ter essa possibilidade de enxergar essas possibilidades a partir do momento que a gente se descola da rigidez dessa perspectiva, dessas grandes fronteiras, dessa coisificação que o professor Marcelo Lopes de Souza tanto critica,
percebamos essas possibilidades a partir dessas ciclicidades, dessas mobilidades, dessa flexibilidade em relação às perspectivas de projeção do poder no espaço. E a partir daí, fazendo esse refinamento do conceito de território, o professor Marcelo ele entra nos processos. Então, se a gente tem uma conceituação do território, se a gente utiliza o território para essa análise, como essa ferramenta, nós temos que entender também os processos que se efetivam a partir dessas projeções de poder, dessas relações de poder. Então, o principal é o processo de territorialização. Ele é o exercício dessas relações de poder, de projeção dessas relações no espaço. Ela pode envolver, inclusive, o uso de violência, as conquistas militares, as remoções de comunidades, de favelas, expulsão de vendedores ambulantes pelo poder estatal, que é legitimado, de certa forma. Mas também ela pode envolver restrições de acesso e locomoção, manuseio de signos na paisagem, como, por exemplo, a alteração do nome de ruas, a modificação de fronteiras. Ou seja, ela pode partir tanto da perspectiva da violência, quanto da perspectiva de modificações de cunho simbólico, das restrições de acesso, modificações econômicas. Ou seja, todo o território é um produto de processo de territorialização. E esse processo de territorialização pode se dar tanto de uma perspectiva de um poder heterônomo, quanto da perspectiva de um poder autônomo. Daí a possibilidade de se ter essa autonomia. Ou seja, quando a gente trata do território dentro dessa dimensão política, igual a violência. A violência pode existir, mas existem outras possibilidades de territorialização para além da utilização da violência instrumentalizada. Em contrapartida, o processo de desterritorialização ele promove uma desarticulação dessas relações de poder, que se sustentavam em determinado território. Então, ela pode envolver experiências traumáticas de um ponto de vista cultural e identitário. Ela pode implicar na privação do acesso a recursos e riquezas. Mas ela vai ser, simultaneamente, uma fricção, tanto no plano cultural e simbólico, quando você, por exemplo, impede um determinado tipo de comunidade ter acesso a um santuário religioso, né? A um cemitério, por exemplo. E também no plano econômico. Quando você, por exemplo, desloca uma população em determinado território, promove uma territorialização, utilizando até em alguns casos a própria violência instrumentalizada, e não permite, né, ou não concebe, dentro da perspectiva dos gestores e do Estado, a reprodução econômica, a reprodução social daquela comunidade, daquelas pessoas, daqueles agentes que estão relacionados às relações em um outro território, a partir dessa territorialização. Então, fazendo esse link com aquilo que é falado no início em relação à autonomia, nós temos que esses processos podem tanto se relacionar a essa perspectiva heterônoma, do Estado impondo, através da imposição, através da repressão, através da força, né, do deslocamento. Mas ela também pode ser vista na perspectiva da construção de novos territórios, na perspectiva autônoma. Por quê? Porque o que define os territórios são essas relações, e essas relações podem ser feitas de uma perspectiva não necessariamente relacionada à violência. Ou essas determinações totalmente verticalizadas. Então, ele destaca que nós temos uma dissociabilidade dos processos. Ou seja, os processos tendem a estabelecer inter-relações. Ou seja, da mesma forma que os conceitos, por mais que distintos, espaço, lugar, região, território, estabelecem inter-relações, mesmo tendo suas especificidades, os processos relacionados ao território também tendem a estabelecer essas inter-relações. Ou seja, uma desterritorialização tende a gerar uma reterritorialização, por exemplo.
Contudo, é essencial a se ter em mente, o professor Marcelo Lopes de Souza vai destacar, é que sempre, em primeiro lugar, tratam-se de processos que envolvem o exercício das relações de poder e sua projeção no espaço, a partir da inter-relação desses processos, mas também da inter-relação entre as pessoas. Ou seja, o substrato espacial material é, portanto, um fator condicionante. Sim, é um fator condicionante da maior ou menor possibilidade de uma territorialização, por exemplo, de um processo de territorialização. Mas ela não é determinante. Não é o Boden que vai determinar quais são as pessoas que são de fora ou de dentro, ou que se territorializam ou não se territorializam. Mas são as relações que se dão em determinado tipo de condições, são múltiplas, né? Culturais, econômicas, políticas, ambientais, que vai determinar essas territorializações. Então, ele dá o exemplo da reforma de Clístenes, na antiga Grécia, que foi um processo de reestruturação territorial profundamente política sem ser necessariamente material. Ou seja, ele não modificou em si infraestruturas, não desviou rios, não criou cidades. Ele reorganizou comunidades dentro de uma perspectiva de fronteiras, de delimitações, e a partir dessa projeção de poder, vinda aí sim de uma perspectiva vertical, heterônoma, ele redefiniu organizações, a organização espacial e a organização societária também, dentro, né, desse processo. Ou seja, foi uma reestruturação de territórios a partir dessa projeção dessas relações de poder, que não se vinculou necessariamente a uma perspectiva material, de infraestruturas, ou seja, que uma perspectiva de um território como coisa em si não teria condições de explicar, de entender, de conceber. Isso nós estamos falando de um processo registrado em 510 a.C. Então, gente, já para a gente finalizar, irmos para eu acredito que é o momento mais importante, né? Eu acredito que as pessoas que você já tenham lido o texto, se apropriado dele, é a proposta de debate, né? Então, quais relações teóricas e conceituais podem ser identificadas com os capítulos já estudados, com as demais contribuições tragas pelos colegas anteriormente, e pelas discussões feitas nos momentos anteriores? Dúvidas, inquietações, curiosidades sobre o texto são questões que sempre aparecem, principalmente num texto denso, como é o texto do professor Marcelo Lopes de Souza. E em que sentido o texto discutido pode contribuir para o desenvolvimento de estudos em diferentes níveis acadêmicos, né? Levando em consideração a participação de vocês, que vocês estão participando, então tem pelo menos essa curiosidade, essa propensão a buscar esses debates de uma forma mais aprofundada. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né, essa discussão. Eu esquematizei mais para que a gente possa agora conversar de um ponto de vista mais direto, mais relacionado ao grupo de estudos. Tá? Muito obrigado a atenção de todos e vamos dar continuidade na segunda parte. Larissa? Quem tiver com alguma dúvida, né, pode levantar a mão. Inclusive, já queria parabenizar o Matheus e dizer que eu tenho uma dúvida, mas vamos seguindo aqui uma ordem para ver se tem mais alguém com dúvida. Vou começar aqui então. Matheus, você discutiu acerca de vários tipos de conceito de territórios, né? Fiquei um pouco confusa na diferença entre os territórios móveis e a perspectiva da territorialidade cíclico. Eu queria só que você pudesse pontuar um pouco melhor para eu entender, porque eu não entendi tão bem. Nesse caso,
professor Marcelo Lopes de Souza ele traz como exemplos, né? Ou seja, ele vai dizer que existe uma flexibilidade na perspectiva que a gente pode conceber o conceito de território e utilizar na aplicação. Então, ele traz esses dois exemplos, tanto do SAC, os territórios móveis, quanto o que ele traz na perspectiva da territorialidade cíclica. Então, eles são exemplos do que seria a utilização, na perspectiva dessa flexibilidade, do conceito de território. Tá? Certo. Quando ele cita esses exemplos, você tinha falado que um deles ele critica, né? Aí eu fiquei um pouco confusa. Critica qual deles? Agora eu não me recordo, mas eu queria entender. Ele citou esses dois exemplos, né, dos móveis e da territorialidade cíclica, né? Qual seria a diferença de um para o outro? Acho que seria essa a minha pergunta. Um exemplo. Entendi. Bem, no caso dos territórios móveis do SAC, ele se relaciona mais na perspectiva dessas grandes fronteiras, das relações internacionais. Inclusive, ele pauta o exemplo dos navios, né? Mas poderia, por exemplo, ser utilizado para migrações, por exemplo, isso do tipo. Na territorialidade cíclica do professor Marcelo, ele já está mais relacionado a dinâmicas urbanas, por exemplo. Então, de diferentes usos de um determinado equipamento urbano, em diferentes períodos de tempo, do dia, noite, determinado período do ano, outro período do ano. São cíclicos, né? Eles se repetem, mas com diferentes usos. No caso do SAC, ele vai enfatizar que, por mais que determinado território se projete, ele não está necessariamente fixo ao solo. Ele pega esse exemplo para criticar o do Hatz. O do Hatz, o Boden, o solo, é o que vai definir o território. A identidade é relacionada ao solo, a cultura é relacionada ao solo. Ele vai dizer, não, existem outras perspectivas. Por exemplo, os territórios móveis do SAC. Então, o navio se desloca, quando ele está se deslocando, ele vai levando aquela bandeira, ele em si está projetando determinadas relações de poder que foram determinadas em outras escalas, em outros períodos. A partir dessas interações entre diversos países, fronteiras, delimitações. Não sei se ficou mais claro. Matheus, bom dia, parabéns aí pela sua apresentação. Bom dia, eu acho que esses textos do Marcelo são muito didáticos, né? E também eu sempre passo como seminário em regional, aqueles textos clássicos, território, do livro Conceitos e Temas. Às vezes eu fico todo ano esse mesmo texto, eu disse, mas será que dá para entender os outros sem passar por eles, né? Então, eu sempre gosto do território, sempre eu trabalho com o território do Marcelo, e depois o desterritorialização, reterritorialização e multiterritorialidade do Rogério. Eu acho que isso, claro que tem outros, mas acho que esses são clássicos que você não pode deixar de tratar. E eu vi que esse texto, para quem já leu esse primeiro do Marcelo, já fica mais fácil entender, né? Principalmente aquela coisa confusa, né? Quando ele filosofa demais aí, heteronomia, autonomia, Castoriadis, Hannah Arendt, quem mais? Sei lá, Foucault também, ainda criticou Foucault, a gente nem entendeu o Foucault, ele já está criticando, né? Como é que pode? Então, a gente tem que primeiro entender o que Foucault diz, para depois entender a crítica dele, né? Que é a grande questão. Mas eu acho que... E a questão que é sempre no outro texto, ele vai aquela relação poder, vigor, violência, né? E aí ele tenta, né, retirar um pouco essa questão, né? Que ele vai mostrar Foucault, sei lá, quem é outro primeiro... a Ratio, né? Ele vai mostrar que o Castoriadis ele tenta
dar uma visão mais ampla, não ver só poder como negativo, né, como poder. E aí, como o Marcelo trabalha muito hoje com os movimentos sociais, acho que ele dá muita ênfase na questão do empoderamento dos grupos, das comunidades, né, cada vez mais ele enfatiza esse, né, que o poder não é esse só poder estatal, político-administrativo, mas existe outras formas de poder, né, e gostei muito do exemplo que você coloca da Primavera de Praga, né. Aí fiquei me lembrando, será que eles conseguiram alguma coisa, né, com essa não violência? Eu me lembro de Gandhi, né, na Índia, né, que foi um protesto pacífico que acabou, de alguma forma, o Império Britânico se retirando da Índia, não sei se já não tinha mais o que explorar, já não valia mais a pena, ele partiu para outro tipo de exploração, ou se foi graças mesmo à não violência e a esse contrapoder, essa contra-revolução, que chama revolução, né? Esse contrapoder que foi, né, estruturado, organizado em função das próprias comunidades. Então, esse texto é muito interessante, só que é uma grande dificuldade, né, como diz, né? Entender o que é território. Eu digo isso, que eu sou professora já 40 anos estudando, ensinando, e a gente ainda tem essas dificuldades. Então, eu entendo muito bem que a Larissa, quando ela levanta essas questões, né, o que é? Então, primeiro, você vai entender primeiro o território como poder estatal. Até a gente aprender isso, tudo bem. Depois a gente tem que desaprender e dizer que não é só isso. Né? Que o território aí, sei lá, espaço de apropriação, espaço que o poder emana do povo, né? A gente nunca vê esse povo com esse poder, mas sempre tem esse discurso, né? Que o poder não está numa pessoa, não está. Quando o poder acaba, né? Ele sempre cita, a violência entra em campo para poder se conseguir manter no poder, né? Então, mas tem uma discussão sobre o poder, né? E também sobre o território, né? E a gente fica sempre em confusão. Poder e dominação e apropriação seria a mesma coisa, né? Porque os movimentos, quando você se chama, territorializa, porque você sempre brinca, na sala de aula tem aqueles territórios, cada um fica no seu grupinho, em função de algumas identidades, né? É como se fosse uma apropriação do espaço. E aí, essa questão que você levanta aí, né, que esse espaço como controle e dominação das facções, das gangues ou dos estados, né, e o espaço e o território, que é espaço, o território como poder, e o território, por exemplo, das prostitutas, também é um poder. Elas brigam, avançam, puxam a faca se os travestis invadem a área dela, né? Ou será que existe outro também tipo de apropriação que seja não violenta, como eles dizem, nem todo poder é violento, né? Não violento, como se territorializar na sala, ocupar sempre aquela cadeira dentro da sala e ninguém questionar, né? Aceitar, como se fosse um pacto entre o grupo. Então, às vezes, fica difícil, para a gente, todo mundo, né? Essa distinção, esse poder estatal, que a gente está acostumado, é mais fácil, né? O território estatal, e esse poder, que aí ele chama, acho engraçado o termo, nanopoder, né? Que só a gente no território, que a pessoa da física usa, tudo é nano agora, né? E achei muito interessante. Acho que nos outros textos ele nunca tinha usado esse conceito desse nanoterritório, né? Achei bom para a gente. É bom vocês aprenderem, quando alguém falar, dizendo, nunca ouvi falar aí disso, né? A gente ouviu, o Matheus apresentou para a gente o texto do Marcelo que falava do nanoterritório. Eu não tinha nunca prestado atenção, só vi agora com sua apresentação, né? Mas, então, essa discussão que eu acho dessa questão do espaço como poder, espaço como domínio, né? Com força e espaço como apropriação, né? Como a gente fazer, assim, né? Como o próprio Lefebvre chama espaço de apropriação, espaço de domínio, né? Então, o espaço e o território, como ele se comunica esses conceitos, né? Então, a minha dificuldade, geralmente, é ver esse espaço não só como esse poder da força, da violência do Estado, mas ver esse território, esse território aí como uma apropriação tranquila, não violenta. Essa eu acho que é a maior dificuldade da gente, porque é o que é o novo, né? Porque o Estado, território como estatal, é mais tranquilo, né? Agora, esse território como
uma apropriação, sobre a não violência, como um acordo entre os grupos, entre os estudantes, entre uma sala de aula aceitar, entre uma praça, entre os traficantes. Os traficantes já é na violência, né? Conquista esse território não é por um acordo, né? Mas, sei lá, numa praça, os vendedores ambulantes, você já viu uma mulher vendendo, empurrando o carrinho do cara vendedor de milho porque estava ocupando o território dela. Então, parecia um acordo, mas ela estava fazendo. Para mim era só uma coisa natural, mas de repente era violência. Os flanelinhas, né, quando entram na área dele de GAK, eles puxam lá o canivete, né, que a gente às vezes não vê, né, que é um poder partindo da força da violência. Né? Então, eu digo assim, só, né, a dificuldade que a gente tem, que eu tenho nessa questão de assimilar, né, essa perspectiva de outros tipos de território, não só estatal, né? E esse território que eles, o poder emana do povo. Será que a gente consegue assimilar isso de verdade? A gente ouve essa frase, né? E depois, né? Então, só parabenizar, não sei se eu tinha perguntas, acho que tem uma questão mais esquecida. Então, parabéns, Matheus. Depois, se eu tiver outras questões para tratar, eu pergunto, tá? Obrigada aí. Tinha duas pessoas falando e eu atrapalhei. O Wesley também tem uma outra pessoa que aqui, o Carlos Wesley. Foi o Regis. Oi. Larissa, só antes de passar a palavra para o Regis, só falar complementar o que a professora falou, professora Clélia, é que eu acho que, assim, o que rege muito esse texto do professor Marcelo é essa perspectiva dele construir já uma possibilidade de entender a partir dessas experiências de autonomia, né? Inclusive, ele vai discutir em outros textos territórios insurgentes, que são uma organização espacial, territorial, que não está necessariamente relacionada a essa instrumentalização da força, da violência, como é feito pelo Estado. Eu acho interessante, especialmente esse texto dele, que é de 2013, né, que a gente está discutindo agora no vídeo de estudo, porque ele não descarta as possibilidades. Né? Você não vai dizer, olha, existe sim a possibilidade de se ler o território a partir dessa heteronomia do Estado, das grandes fronteiras, das divisões políticas administrativas. Isso não é descartado, mas também a gente tem que ir um passo à frente. Da mesma forma que existe a delimitação do Estado, a projeção do poder pelo Estado, pelos agentes estatais, pelas instituições, que é legitimado, né, de certa forma. Também existem possibilidades que escapam dessa lógica. Então, aí ele cita, inclusive, em outros textos, as cozinhas comunitárias, os movimentos sociais, as organizações comunitárias, né, de cunho econômico, como acontece com os Palmeiras, né, tem a própria moeda. Isso não é dado pela violência. São acordos, elas se projetam, se territorializam, mas elas têm essa perspectiva de autonomia. Inclusive, ele faz isso trazendo autores de perspectivas ideológicas diferentes. Né? A Hannah Arendt é uma libertária de direita, extrema-direita, muitas vezes considerada. E a liberdade ao extremo. Né? Enquanto ele traz Castoriadis, que é um pensamento mais próximo do marxismo. Então, eu acho muito legal esse texto, e inclusive, parabenizo a escolha do grupo de estudos por ser esse texto, porque ele traz as possibilidades sem demonizar as diferentes perspectivas. De um lado, fica um pouco mais difícil de compreender, porque são muitas. Então, ele diz logo, a gente tem que ir das implicações políticas de natureza ideológica. Então, aí já abre um leque gigantesco de coisas para estudar. Mas, de outro lado, a gente tem possibilidades muito grandes. Né? Então, não é que está errado ou certo, mas ele apresenta essa possibilidade que ele vai discutir posteriormente em outros textos, dos territórios insurgentes. Tá? Ele traz de novo a discussão desses territórios cíclicos, para dizer que eles podem ser expandidos sem necessariamente ser fixos, para evitar, por exemplo, a repressão do Estado. Eu acho que é uma construção teórica, como ele já faz isso há muitos anos, né? Às vezes a gente pega só um texto e não consegue entender um conjunto maior.
Vou só falar de novo, que eu esqueci, tá? Vocês deixam, eu sou mais velha daqui, aí eu fico cheia de direitos. Só, duas coisas que eu queria pedir ao Matheus, explicar direito o que é esse território autônomo e território heterônomo, né? Que parece ser elementar. Então, toda vez que eu leio, eu disse, vamos ver lá, distinguir um do outro, o que é que significa, que desde o texto lá do território do conceito de sistema, ele já fala disso, aquela segunda parte do texto sobre desenvolvimento, a gente nunca entende, demorou a incorporar, sempre eu só pegava a primeira parte do texto, que ele vai discutir essas questões da autonomia, do castoriais, e aqui ele já começa no texto desse capítulo, né? Em vez de deixar para o final, para a gente estar entender um pouco, né? Então, eu acho que se você puder esclarecer aqui para a gente, né, que é uma discussão que aparentemente todo mundo sabe o que é, eu não sei, então o Matheus vai nos explicar. E outra coisa Matheus, quando você fala do território móvel, eu não tinha muito prestado atenção nos outros textos que ele tratava do território móvel, e eu fico lembrando assim, que eu nunca tinha visto esse exemplo dos navios, né? Quer dizer, onde tem um navio, aquele território ninguém pode. E se o navio está entrando nas 200 milhas brasileiras, ele tem lá a sua... E chega aqui e é bombardeado. Se entra lá no canal do Hormuz, lá na Palestina, como é lá, no Irã, né? Então, quer dizer... E outra coisa, que é a questão do se vai criar um território móvel, por exemplo, as embaixadas dentro de um país, né, serve de cara... para fugir da prisão, corre para uma embaixada, né? Esse território, será, não é móvel, será, mas está ali, né? Outra coisa, por exemplo, quando o homem chegou à luz, os americanos colocaram lá uma bandeira lá territorializando. A lua é minha. Na Antártica, eu estou só perguntando para você, vai esclarecer tudo isso para a gente. Você é que é o grande gênio do território. Aí outra coisa, a Antártica, né? Todo mundo foi criar uma base na Antártica para quando tiver uma divisão, como fizeram da África no final do século XIX, começo do século, vão fazer também da Antártica. Cada um, quem tem uma estação, tem direito a um pedaço da Antártica. Eu estou só... Claro que, como você mostrou, o conceito de território e o processo de territorialização, as normas se modificam muito, né? O próprio Trump agora quis refazer essa forma de dominação, né? Territorializando a Venezuela a partir da invasão, tentando controlar o Brasil através de transformar em facções e achar com o direito de invadir nosso território-nação, né? Então, é só levantando questões, Matheus. Aí você... Eu acho que essa questão da heteronomia, autonomia, acho que pouca gente consegue entender, tá certo? Se eu tenho dificuldade, então, imagino que meus colegas também. Desculpe, viu, Regis, passar na sua frente, mas eu sou idosa. Essa questão da heteronomia, da autonomia, é que ele vai dizer que a heteronomia, esse poder heterônomo, pautado na heteronomia, ele é um poder assimétrico. Ou seja, dentro de uma relação, dessas relações de força, existe uma força que sobrepõe as outras e que, a partir daí, pode ser pela violência, pela legitimação, pelas modificações fronteiriças, como eu cito o exemplo de Clístenes, né? Ela territorializa... Todo Estado é heterônomo? Estado-nação? Sim. Explica isso para a gente, por quê? Você está falando de maneira abstrata e eu sou geógrafo tradicional. Um exemplo concreto de heteronomia. Certo. Deixa eu ver aqui um exemplo concreto. Estado-nação, eu só queria saber se é um exemplo. O Estado de um país. Sim, é um por quê? Ele cita as remoções. Então, quando o Estado, por exemplo, o governo estadual, ele é um governo legitimado, ele estabelece relações que são assimétricas. Então, qual é o poder de barganha dentro desses campos de força que a população que está no caminho da trilha do Transnordestino, digamos assim, tem em relação aos interesses de planejamento e econômicos, políticos do corpo de Estado. Então, essa é uma relação heterônoma, porque ela é substancialmente assimétrica. Então, o Estado define, você vai sair daqui, por mais que essa comunidade esteja lá há 200 anos, mas porque eu preciso de uma infraestrutura que vai continuar a me legitimar enquanto poder estatal. Eu vou levar você para cá.
Isso não tem uma discussão simétrica, não existe um acordo, ela é feita de forma heterônoma. Então, no caso, por exemplo, no Estado capitalista, né? Isso aí, as contradições, os agentes que capturam o Estado, acaba tendo um peso maior nas decisões, não é isso? É isso? Sim. Seria o caso? E socialistas também. O exemplo Mas eu que ele queria dá... saber se um comunismo utópico resolveria todos esses problemas. Eu já não sei. Eu acredito que não. E em relação aos territórios móveis, a convenção que o Sachs cita é de alto mar. Então, por exemplo, eu acredito que foi no começo desse ano, após os conflitos no Irã, né, do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos eles piratearam, né, sequestraram um navio petroleiro com bandeira russa. Então, aquilo ali foi uma violação do direito internacional em águas internacionais, porque uma nação não tem o direito de invadir o território soberano daquele navio que pertence à delimitação de fronteira e de legitimação internacional de um Estado soberano. Por isso que ele foi pirateado, foi saqueado. Naquele momento, o exército americano, a marinha americana, se comportou como piratas, porque eles invadiram aquele que é um território que se move, né? O território é móvel, ele se move em águas internacionais, mas na medida que ele se move, ele também leva consigo diferentes tipos de relações que são estabelecidas através desses conflitos, né, desses interesses políticos, econômicos, dentro de uma perspectiva de geopolítica mais macroescalar. Matheus, O Regis agora? O Carlos ele tinha mandado uma pergunta antes do Regis levantar a mão. A pergunta foi a seguinte, né? O autor diz que o poder não pode se concentrar numa pessoa só, mas sim no coletivo. E enquanto ao poder de um rei e uma rainha. Mas essa relação do poder ele coloca em relação à legitimidade. Então, o rei ou a rainha vai concentrar determinado tipo de poder na medida que ele é legitimado enquanto isso. Se isso deixa de ocorrer, o que acontece? Corta-lhe as cabeças. Como disse Maria Antonieta. Então, a partir do momento que essa coletividade não aceita mais aquele tipo de poder que é estabelecido, através, inclusive, da violência, você pode reorganizar essas relações de poder. Por isso que ela é cíclica, por isso que ela é flexível, por isso que ela é móvel, e ele vai traçando esses exemplos. Porque dentro da perspectiva temporal também, eles vão se modificando. Então, não é que o rei concentra o poder em si. O rei é a coisificação, né? O rei é a coisa, o ser, o indivíduo. Ele tem esse poder porque ele foi legitimado por um determinado grupo de pessoas. E a partir daí ele pode instrumentalizar um exército, ele pode instrumentalizar grupos, por exemplo, burguesia, os grandes senhores feudais, que eram vassalos, uma perspectiva da Idade Média. Mas a partir do momento que ele perde essa legitimidade coletiva, ele é substituído, assassinado. Ele é uma representação. Nessa perspectiva, o rei, a rainha, é uma representação do poder. Porque o poder em si só se efetiva pelas relações. É isso que ele quer destacar, entende? Só uma questão mais. Quando a gente ouve muito em todos os trabalhos do plano diretor, fala governança. Eu tive dificuldade no começo, quando entrou na moda no observatório, essa palavra, governança, né? E aí, quando você estava falando a questão do poder, e a gente vê o governo Lula, né? Ele tem poder, o poder dele emana do povo, o poder dele emana do Congresso, ele até ponto, né? Aí a gente vê a relação poder e governança, né? Que eu queria só levantar mais essa questão, porque a gente fala as coisas separadamente, que quando vê no concreto, né? Como é que está no Brasil essas relações de poder e em quem está o poder e se é possível o poder, se a governança é algo fundamental para se manter no poder? Desculpa, Regis, você sabe, né? Tranquilo, professora. Se você... Você quer falar, Matheus, ou eu posso? Não, pode, eu complemento aqui junto contigo.
Está esperando aí faz tempo, né? Não, tranquilo. É porque surgiu essa discussão muito interessante sobre o território móvel, sobre o território cíclico. E, assim, é uma abordagem, questionamento. Eu moro numa cidadezinha chamada Capoeiras, fica a 20 e poucos quilômetros de Garanhuns. Não sei se vocês já ouviram falar, aqui em Pernambuco, né, no Planalto da Borborema, e aqui é bastante frio, né? Tem parte do ano que, inclusive, a gente tem, principalmente em dezembro, né, a gente tem muito turista e tal, tem o Natal Luz, enfim. E eu estava pensando na questão do território móvel, e aí eu fico imaginando as praças em Garanhuns. Porque durante o dia a gente tem toda aquela venda de ambulantes e tal, o pessoal vende churrasquinho, vende salgados e tal. À noite a gente já tem os cuidadores de carro, enfim. Então, nesse sentido, esse exemplo seria o território móvel, porque, no caso, eles mudam de território, ou tem uma outra lógica. E o território cíclico, por exemplo, durante o Natal Luz, essas praças, elas são usadas com a finalidade turística. Aí você não vê mais o vendedor ambulante, você não vê o cuidador de carro, aqueles pedintes moradores de rua, geralmente eles são afastados, e então fica essas praças ornamentadas, com muitas luzes, com muitos enfeites e tal. Agora, na Copa, por exemplo, essas praças, elas viraram espaço para pessoas trocarem figurinhas. Então, esse seria um exemplo de território cíclico, que ele vai mudando de acordo com o período, seria nesse sentido. E um outro questionamento que surgiu depois da discussão foi quando a professora questionou o território autônomo. Que aí eu fiquei pensando na Copa, por exemplo, a gente tem o Reino Unido, né? Tem Inglaterra, aí tem a Escócia, aí no caso isso seria um território autônomo, porque eles, no caso, fazem parte, né, do Reino Unido. E aí você tem País de Gales, você tem Inglaterra, você tem a Escócia, e aí seria um exemplo de território autônomo. No caso, os dois exemplos que você tratou seriam mais relacionados à territorialidade cíclica. Porque, veja bem, é porque eu deveria ter colocado no slide ali as setinhas. Quando ele traz os exemplos, ele se relaciona com as escalas que ele fala anteriormente, né? Então, ele sai de uma escala, pode ser macro, até os nanoterritórios. Então, nessa perspectiva, dessa flexibilidade da apreensão do conceito, então, nós temos tanto esses territórios móveis, que vão dessa escala macro, das grandes fronteiras, das relações internacionais, com base no SAC, e a gente pode chegar até essas territorialidades cíclicas que podem se dar no espaço de uma rua, de uma praça, e que vão mudando de acordo com os períodos do dia, com os períodos do ano, muito mais relacionados aos usos. Então, a territorialidade cíclica, que vai colocar o professor Marcelo, daquele texto 95, ele está muito mais relacionado à modificação dos usos, ciclicamente, em distintos períodos do dia, do ano, e isso numa perspectiva mais microterritorial, não territorial, mais próximo do cotidiano. E esse exemplo que ele traz do SAC é para exemplificar, olha, mesmo nas grandes escalas, na macro escala, numa perspectiva global, os territórios não são necessariamente fixos na perspectiva clássica do Bowden do Sol. Existem territorialidades móveis, né? Existem outras perspectivas que podem ser aprendidas e que não estão necessariamente relacionadas a tratar o território como sinônimo de solo, como sinônimo de um espaço delimitado em si que não pode ser modificado, entende? É mais nessa perspectiva. Inclusive, a gente traz a discussão, por exemplo, da governança, né? A governança, ela se relaciona, acredito eu, pelo que eu tenho um pouco de leitura, mas nesses arranjos, dessa administração política, né? Administrativa. Então, a gente fala muito de governança metropolitana, por exemplo. Então, a gente tem arranjos que são arranjos políticos que permitem que distintas esferas de poder público, que são legitimados, possam gerir em uma escala amplificada, escala urbana regional, por exemplo. Então, quando a gente trata disso, por isso que é importante aquele trecho que ele trata das múltiplas escalas. Então, a gente não pode confundir o território com o solo, nem com o espaço, nem com o lugar.
Mas se a gente tem a perspectiva das escalas, a gente pode perceber que existem territórios e processos de territorialização que não se delimitam só pelo Estado e pelas fronteiras delimitadas, políticas administrativas. Não só pela governança estatal, mas pela autogestão, pela autonomia, pelos movimentos sociais, por um único ambulante em uma feira, pelas prostitutas. Então, diversos territórios, territorialidades. O professor Marco Aurélio Sacchi, né, trabalha isso das territorialidades. São distintas territorialidades que podem mudar através do dia, mas que também podem se repetir através dos anos, através dos tempos, através dessa perspectiva. Inclusive, a pessoa colocou aqui, né, trouxe do Google. Essa é uma definição ampla. Igual eu pegar ali, como é que eu vou colocar logo no começo, né, a dimensão do território como um amplo espaço delimitado. Mas ele quer fazer um refinamento teórico disso. Então, quando eu trato da autonomia, da heteronomia, eu estou falando das relações de poder. Então, a autonomia não quer dizer que não exista violência, por exemplo. Pode ocorrer, como ele até diz, né? São homens, são mulheres, né? Pode ter ódio, pode ter ciúme, crimes passionais, etc. Mas o que muda é que, dentro de uma perspectiva de autonomia, as relações se dão horizontalmente. Pode ocorrer conflito? Pode ocorrer conflito. Contradição? Pode. Mas elas não são dadas verticalmente a partir da legitimidade da instrumentalização da força da violência. Então, por acordos. Então, essa perspectiva de governança, acredito eu, professor, está muito mais ligado a uma autonomia do que a uma heteronomia. Das pessoas, enquanto gestores, terem a capacidade de conversarem, de identificarem problemas comuns e de atuarem na resolução desses problemas comuns, que não se restringem ao seu município, à sua rua, ao seu governo, para além de uma política eleitoreira, por exemplo, pensando em longo prazo. Larissa? Pronto. Nós temos mais alguma dúvida? Pronto, o Igor levantou a mão. Pode falar, Igor. Opa, bom dia, pessoal. Não, Matheus, eu só queria que tu repetisse aí o que é liberdade para Hannah Arendt, né? Tu falou, e aí eu não entendi bem. Se puder falar de novo, por favor. Não, é que a Hannah Arendt é uma libertária. Então, ela extrapola a liberdade à última consequência. Então, muito disso vem da crítica que ela faz à ex-União Soviética, né? Então, para ela, o sujeito só se coloca enquanto sujeito na medida em que ele tem liberdade de se gerir. Ele não pode ser gerido pelo Estado, pelo corpo de Estado. Por isso que eu digo que o professor Marcelo Lopes de Souza, para construir essa perspectiva autonomista dele, por mais que seja extremamente crítica, ele traz autores de diferentes concepções ideológicas. Então, por isso que eu falei, ele vai da Hannah Arendt, que é a libertária, né? A liberdade ao extremo, a liberdade do indivíduo, para dizer que existem possibilidades de gestão para além do Estado, mas também ele vai no Castoriadis, que tem uma perspectiva mais centro-esquerda, para dizer, olha, tudo bem, a gente pode se gerir, a gente tem esse direito de liberdade de gerir, quanto indivíduos, quanto cidadãos de direito, né? Mas imaginar uma sociedade sem poder é ficção. Então, o território, ele vai acontecer, a territorialização, o processo de territorialização. Ele pode ser mais autônomo, mais heterônomo, mas ele leva em consideração, tanto, nessa perspectiva autonomista, a liberdade de se gerir, de propor alternativas a essa centralização estatal, por exemplo, mas também tendo em consideração que essas relações de poder vão continuar a existir. Não sei se ficou claro. Ficou sim, muito bom, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? A questão final que o Matheus tratou, né? De que forma esse artigo contribui nas pesquisas de vocês? Eu acho muito importante. Matheus, ele contribui na sua pesquisa ou você trabalha com outros referenciais, outros conceitos? Eu trabalho desde o TCC já com o conceito de território. Inclusive, na minha dissertação, eu fiz um esforço de tentar distinguir, né, espaço, território, região, para trabalhar com esses conceitos, para não sobrecarregar, como eles dizem no trabalho. E sim, nessa perspectiva da minha tese, eu vou tentar estabelecer
na perspectiva de articulações territoriais, né? Como determinados tipos de empreendimentos territorializam, mas não tomando empreendimentos como uma coisa em si, coisificando o território, mas como eles estabelecem articulações, relações com condicionantes políticos, ambientais, econômicos, né, a partir dessa perspectiva. Não trabalho com essa perspectiva autonomista do professor Marcelo Lopes de Souza, acho muito interessante, mas nunca trabalhei com isso, mas essa perspectiva de não sobrecarregar os conceitos, de interrelacionar, sempre contribuiu já em outros trabalhos que eu elaborei. E mais alguém aí está usando o conceito de território? Pronto, Matheus, tu só pode falar. Isso é bem interessante, né? Que ela usa Hannah Arendt, Foucault. Eu ia perguntar a tua. O que é que tu acha de usar filósofos, né, para desenvolver melhor o seu conceito, mesmo na geografia, né? Acredito que para uma concepção de perspectiva teórica, né, um arcabouço conceitual, como ele propõe, é importante, porque você dá um peso conceitual teórico para o conceito, para que ele te permita se utilizar como uma ferramenta de análise. Eu geralmente não utilizo filósofos para discutir isso, mas, né, o professor Marcelo Lopes de Souza tem um outro nível de maturidade teórica, né, ele tem essa vinculação, inclusive, com o idioma alemão, né, ele tem os textos diretamente do alemão, então ele tem uma capacidade muito maior de sintetizar esse tipo de contribuições. Mas eu acredito que, não apenas nesse texto, mas eu acredito que é algo que pode ser observado em todos os capítulos desse livro, é que, ao fim e ao cabo, né, ele tenta propor uma perspectiva, né, um arsenal teórico conceitual para se utilizar esses conceitos dentro da perspectiva autonomista. E aí, se ele está propondo isso, ele tem que ir aos filósofos. Não tem como você fazer isso único e exclusivamente com autores, por exemplo, da geografia. Então, nesse ponto é importante, mas é porque ele tem um objetivo bem delimitado. É propor uma perspectiva teórico-metodológica para se ler essas alternativas autonomistas de interpretação do espaço. Daniela, pode falar. Olá, bom dia. Sou Daniela, faço parte do programa de pós-graduação da UFT, do campus de Porto Nacional, e em algum momento falou do conceito de nanoterritório, e é um termo novo para mim, e que eu fiquei com algumas dúvidas, que todo nanoterritório ele pode ser considerado um lugar, ou vice-versa, e também, um mesmo espaço, ele pode ser considerado, ao mesmo tempo, um nanoterritório e um lugar? Bem, e a gente entra nessa questão, né, da distinção dos conceitos. Como ele enfatiza, o mote principal, a força motriz, é a dimensão política. Depois ele vai estabelecer em relação ao lugar essa dimensão cultural simbólica, né? Então, os nanoterritórios é mais relacionado. Não tenho certeza se ele desenvolve isso em outros textos, tá? Posteriores. Não lembro assim de cabeça. Mas ele vai especificar em relação às escalas, né? Então, por exemplo, os geógrafos, né, como Peter Dick, mudança global, ele trabalha com as macroescalas, as mesoescalas, as microescalas, para entender práticas e processos econômicos. No caso do professor Marcelo Lopes de Souza, ele quer chegar no indivíduo, mas é um indivíduo enquanto coletividade. Então, eu não posso, eu tenho que sair, se eu parto da macro escala, das grandes fronteiras do Estado-nação, então, eu acho que tenha sido uma alternativa para ele, quanto definição, nem tanto quanto o conceito em si, mas quanto uma noção de o nanoterritório é a escala onde vai chegar naquele processo de territorialização mais próximo do cotidiano. Não necessariamente enquanto conceito de lugar, derivado de simbolismos, de cultura,
mas enquanto uma territorialização que não está diretamente relacionada a essas grandes delimitações, essas fronteiras, mesmo das cidades. Então, eu vou chegar ali no banco de uma praça, para estabelecer um no território. Uma pessoa que só fica naquele lá, e se há uma pessoa, a outra pessoa já respeita. Ou um vendedor ambulante que está em determinado momento. Ou então, como o exemplo que a professora Clélia falou, o ambulante que discute contra o ambulante porque eles estavam tentando ali disputar aquele espaço que ali se territorializou. Então, não acredito que ele utilize esse no território na perspectiva do lugar. Ele utiliza o no território na perspectiva da escala, para tentar entender o processo de territorialização para além dessas grandes lógicas dos Estados-nações, das esferas de poder estatal, como ele propõe. Porque para chegar na autonomia, das coletividades, eu tenho que sair dessa lógica do Estado-nação e do poder estatal em si, da heteronomia. Não sei se ficou claro. Mais alguma dúvida, gente? Já coloquei o formulário de frequência, tá? No chat do Meet. Professor, eu defendi na UES. Foi na UES? História da UES. Tá lá. Quem foi o orientador? O Edilson Pereira Júnior. Edilson? Muito bom. Parabéns. Hoje o pessoal está meio encabulado, né, Matheus? Esse texto também é muito denso, talvez muitos não tenham lido, ter conseguido ler todo, e aí acaba ficando mais tímido. Mas foi muito boa a sua apresentação, acho que, gente, importante estar sempre aqui nesse grupo, mesmo que não tenha lido o texto, você vai acabar captando outras coisas, e quando for ler, já está mais claro. Às vezes as pessoas não têm tempo e não vem porque não leu. Não tem problema, não. Você vem, aí você vai ficar com mais vontade de ler os outros. Né? E como é um grupo de estudo, qualquer dúvida, qualquer quietação que tenha ficado na mente, esse momento é para isso. Né? A proposta é essa, uma pessoa entende, outra não, e aí vai se ajudando. E, às vezes, algumas questões podem ser mais fáceis para alguém que já teve muitas leituras e quem está começando. Então, o objetivo é esse. O objetivo de um grupo é formar, é todo mundo, né? Tem que contribuir com o outro, sem ter negócio de timidez, nem medo de errar, de perguntar bobagem, né? Porque eu acho que, às vezes, uma pergunta boba é a grande questão que muita gente estava querendo saber e não teve coragem, porque achar que é muito simples. Como autonomia e heteronomia. Você vai ter que explicar várias vezes para a gente chegar a assimilar de fato. Foi muito boa as suas explicações, tá bom? Quem mais aí, ó? Matheus. Professor, eu encontrei aqui no Google, só que eu não estou conseguindo baixar. Se o Matheus puder depois me enviar. A gente coloca no grupo de estudos, tem um Zap, não sei se o Matheus faz parte. É importante nesse grupo de estudo, porque muita gente vai colocando livros, já pergunta, você tem esse livro digitalizado? Eu tenho visto como estão sendo usados. Eu tenho, aí passa para o outro. Então, está sendo um grupo mais científico, né? De que uma pessoa ajuda a outra, dá alguma bibliografia, cita alguma coisa, que está sendo muito legal. Não está sendo um grupo político, mas está sendo mais de interação de informações sobre outras bibliografias e sobre o próprio grupo de estudo, né? A Mayra faz parte do grupo de estudo, que ela está pedindo para postar lá. Quem não faz parte do grupo de estudo que quiser entrar, o que deve fazer, Larissa? Professora, eu vou colocar lá nos stories do Lapu, do Instagram, um link convidando, tá certo? Para outras pessoas também terem a oportunidade de acessar. Tá certo, Mayra, né? Eu vou te passar
o arquivo da dissertação para ti no WhatsApp, ele compartilha no grupo. Se alguém se interessar. Tá certo. Matheus, alguém pediu também outras bibliografias, não sei se a sua dissertação já tem todas essas que você citou, do Sachs, né? De outros autores. Que aí eu sugeri olhar na sua bibliografia, porque sua dissertação trata exatamente a partir desse conceito, né? Isso. Gente, vamos... foto, eu estou com a cara tão batida. Já ia dizer. Vou botar meu batom mesmo assim, com minha cara de tosse, continuo tossindo o meu refluxo. Estou enviando, consegui pegar aqui rapidinho também o link, já, mas vou botar também nos stories do Lapu. Link de quê? Do grupo de estudos. Que a senhora bota aqui, bote aqui também, que é bom. Eu só senti falta do Kitari, acho que ele não leu o texto, não prestou atenção, não deu opinião. Eu acho que território não é um problema que a África, Angola esteja sofrendo, ou seja, tendo algum impacto. Que na tese dele ele não quer, tem horror a território, não quer nada de discussão território. É isso que está. Professora, bom dia. Eu decidi ficar quieto hoje, mas eu li sim o texto. Estou brincando, Kitari, estou só cutucando para você falar da sua contribuição. Sua contribuição é sempre muito boa. Não, entendi, professora, tranquilo. Mas eu estou, na verdade, acordei um pouco tarde, mas eu li o texto ontem. A apresentação do Marcelo foi muito boa. Por acaso, eu li o Razubai também, né? Os dois textos. E uma questão que eu colocaria que não vi relação entre os dois, né? São dois autores contemporâneos, mas eles não se autorreferenciam. Parece que eles trabalham em custas viradas, que é muito estranho. A noção de multi-escala, por exemplo, na perspectiva de Rogério Raspaé, parece ser a multiterritorialidade. Eu sinto assim alguma semelhança, mas era isso. Parabéns aí, Matheus, pela belíssima apresentação. Eu acho que ajudou muito a melhorar o entendimento de certas coisas. Mas eu estou por aqui, estou sempre presente. E, Tari, sua tese, você trabalha alguma coisa com esse conceito, não? Sim, bastante, professora, bastante. O conceito de território, eu ainda vou definir melhor, né? Como o Matheus acabou de ilustrar. E só um pouquinho para as pessoas saberem o que é a tua tese. Sei que você já falou outras vezes, mas tem muita gente novata. Pois, eu estou olhando para um processo de urbanização em Luanda, na capital de Angola, no meu país. É um processo recente, em curso, com essa ideia de nova territorialização, porque é um processo de urbanização que avança sobre um território camponês. E aí, o Marcelo Lemos de Souza é muito interessante, porque ele trabalha muito com a ideia dos agentes da produção de espaço. A mim, no meu caso particularmente, me interessa perceber o processo em si, mas também quem são os autores, promotores dessa urbanização. Né? Então, são os conceitos a serem mobilizados: uso, ocupação de espaço, território e os agentes da produção de espaço. Tentar entender essa dinâmica. Então, o território é um conceito fundamental. Só que, como o Matheus acabou de demonstrar, ele é muito polissêmico. Então, eu preciso depois apurar bem qual é o sentido do território que vai ser utilizado para aquele, no meu caso específico. Isso é uma coisa que, no desenvolvimento da pesquisa, acho que ele vai aparecer. Sua escala é nacional ou a escala nanoterritório? Eu quase nano território. Eu, inclusive, ontem estava lá na empresa de geografia, discutindo os mapas que eu pedi lá. Fiz um contato para a elaboração de mapas, 10 mapas. Eu não sou da geografia, eu não entendo nada de mapas, muito menos de fazer. Aí eu subcontratei a elaboração de 10 mapas e eu estive lá discutindo com eles esse produto. E é exatamente o mapa que eu queria fazer, que eu vou utilizar para ilustrar o uso e ocupação do espaço, porque ele está se transformando em um espaço rural, camponês, a um espaço urbano, através das rugosidades, né? Quais são as manchas, como é que elas vão se alterando ao longo do tempo.
Mas eu pretendo trabalhar num território muito pequeno, são 2 municípios vizinhos, então quase que não no território. E não dá nem para dizer que é uma escala provincial, porque a província é muito grande. Eu vou trabalhar apenas com uma região, uma área até, não região, uma área muito limitada. Aí dos quase 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Então, sua pesquisa é muito escalar. Dá para atender as transformações em Angola, em Luanda e nesse local, sem ver todos esses impactos da globalização, da internacionalização, da inserção de Angola nessa nova divisão internacional do trabalho, como isso impacta no interurbano, nessas comunidades. Professora, eu gosto de considerar, assim, eu acho que o meu trabalho é um estudo de caso, e como tal, ele é generalizável para, quer a nível de escala provincial, quer nacional, porque o que ocorre em termos de urbanização em Luanda é mais ou menos um modelo que ocorre em quase todo o país, com a presença da China muito forte, né, como, digamos assim, o vetor da urbanização. E isso tem algumas semelhanças, quer a nível do território nacional, nas outras províncias, quer dizer, quer a nível do continente africano também. Então, nós vamos ver ao longo da pesquisa como é que essas coisas vão se encaixar, como é que isso vai, como é que eu vou conseguir dar conta de discutir isso. Obrigada. Só uma pergunta agora. Matheus, quem é esse orientador e qual é o tema da sua tese, que a gente acabou de sem saber? Sabe que trabalhou com território no mestrado, mas não sei que território foi esse, e que território você está chegando no doutorado. Mudou o território? Em pouco tempo já teve uma mudança de concepção de território, do mestrado para o doutorado? Eu sou Alexandre Pereira. Estou estudando agora entender a rede One Experience, que é relacionada ao imobiliário turístico, né, no Brasil, e como ela estabelece as articulações territoriais em relação aos empreendimentos do imobiliário turístico. Então, desde em diferentes ambientes, em diferentes atratividades turísticas, desde lá Caldas Novas até chegando no litoral do Nordeste, no Ceará, chegando na Bahia. Então, a gente começou no final do ano passado. E no mestrado? No mestrado, eu estudei a indústria de calçados no interior da Bahia. Eu identifiquei articulações produtivas regionais lá relacionadas à empresa Vulcabras Azaleia. O Vulcabras daqui? É a mesma. Ah, certo. Olha, tá vendo? Tá bom a gente saber o que os outros trabalham. Quem sabe não tem alguém trabalhando no mesmo tema que possa contribuir, ou você contribuir com eles, né?